muitas, são as mensagens de Nossa Senhora de Anguera, sobre a terra de Santa Cruz. Em algumas delas, a Mãe de Jesus nos alerta sobre uma grande revolta, que se espalhará pelo Brasil. Se nós analisarmos com bom senso, de uma forma criteriosa o que está acontecendo com a política em nosso país, veremos claramente que existem muitos motivos para que essa revolução aconteça. Eu rezo para que essa revolução não aconteça após a eleição presidencial deste ano. Mas não devemos negar que a possibilidade é real. As pesquisas divulgadas pela mídia esquerdista mostram que o ex-presidiário é líder e pode se tornar o próximo presidente. Mas a quantidade de pessoas nas ruas e nas redes sociais que apoiam o Bolsonaro nos mostram a realidade da preferência do povo brasileiro. Os esquerdistas sabem disso, mas continuam mentindo descaradamente para tentar enganar os incautos. Grande parte do povo brasileiro não sabe, e muitos não se importam em aprender sobre o perigo que o regime comunista representa para o nosso país. Fiquem atentos para não ser desenganados. Vejam os exemplos da Venezuela e de tantos outros países governados pelo regime comunista, que é um sistema político que subsiste apenas através da força, da opressão e da ingenuidade de grande parte do povo. Quando aconteceu a queda do Muro de Berlim, no dia 9 de novembro de 1989, e 2 anos depois, terminou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em 8 de novembro de 1991, muitas pessoas acreditavam que seria o fim do comunismo. Porém, a queda do Muro de Berlim foi um momento muito simbólico do fim do comunismo na Europa, mas não acabou com o comunismo no mundo, explicou o cientista político britânico Archie Brown, professor da Universidade de Oxford. Alguns países são declaradamente comunistas, como é o caso da China, Vietnã, Laos, Coreia do Norte e Cuba. Porém, existem muitos países no mundo que não são oficialmente comunistas, mas os seus governantes adotam as suas ideologias. Temos vários países na América do Sul que são comandados por líderes esquerdistas, por exemplo, Argentina, Bolívia, Equador, Venezuela, entre outros. Em todos os países do mundo comandados por comunistas, os seus governantes vivem cercados de luxo e conforto, enquanto que a grande maioria do povo luta para conseguir apenas o mínimo necessário para sua sobrevivência. Fome, miséria, violação dos direitos, repressão. Milhões de pessoas que vivem em países sob o regime comunista pedem um basta nos abusos cometidos pela ditadura. O comunismo é um sistema político falido, ultrapassado. Uma promessa de sociedade sem desigualdades, mas que só se sustenta mesmo pela violência e pelo autoritarismo. Gritos em nome da liberdade. Um basta à miséria e à repressão. A gente se considerou um escravo moderno, porque eu acho que é uma forma de escravidão. Em Cuba, protestos contra o regime comunista se espalharam pelo país. No começo de julho, milhares de manifestantes, já descontentes com as ações do governo contra a pandemia do coronavírus, se rebelaram também contra a ditadura que se arrasta há mais de 60 anos. E a polícia reprimiu com violência. Centenas de pessoas foram detidas. Uma organização dissidente estima que pelo menos 5 morreram. Cuba, ele quer vender para o mundo uma coisa que não é. Protestos contra regimes comunistas se tornaram frequentes nos últimos anos e evidenciam a falência desse tipo de sistema político. Nenhum país deu certo o comunismo. É isso que aqueles que votam no PT e nos partidos esquerdistas querem para o Brasil.
O comunismo se estabeleceu no Brasil, desde o início da década de 1960, a partir de uma cisão entre o Partido Comunista Brasileiro, PCB, e o Partido Comunista do Brasil, PCdoB. A partir de então, os partidos esquerdistas começaram a criar força, e hoje temos vários deles em ação. Dentre eles, o partido que tem maior força política é o PT, comandado pelo ex-presidiário Lula. Um partido que promove publicamente o aborto, a ideologia de gênero nas escolas, defende as causas LGBTs, a luta de classes, e muitos outros elementos, que são diretamente contrários à doutrina da Igreja Católica. Só não enxerga isso quem tem um altíssimo grau de cegueira voluntária. E o pior disso tudo é que existe um verdadeiro batalhão de bispos e padres, obviamente adeptos à teologia da libertação, que fazem campanha, inclusive dentro das igrejas, para esses políticos esquerdistas. Bispos e padres, que apoiam publicamente partidos políticos que promovem o aborto, estão automaticamente excomungados. É isso que prevê o Código de Direito Canônico vigente. O PT, Partido Trabalhista, começou a ganhar força a partir do momento que começou com a política do pão e circo. A política do pão e circo é uma metáfora para denunciar ou alertar atitudes de governantes que pretendem distrair a população com a distribuição de algum benefício, diversão e alimento ao povo. Porém, o seu principal objetivo é distrair as pessoas dos problemas sociais. Vimos isso de uma forma bem clara durante os governos do Lula e da Dilma, quando implantaram o Fome Zero, o Bolsa Família, quando ajudaram a construir diversos e enormes estádios de futebol na Copa de 2014, quando patrocinam o carnaval das grandes escolas de samba, quando através da Lei Rouanet ajudam artistas ricos a ficarem cada vez mais ricos. Enfim, pão e circo. E tudo isso com o dinheiro dos nossos impostos. Muitos artistas famosos estão contra o nosso presidente Bolsonaro, justamente porque ele alterou a Lei Rouanet e acabou com a farra desses artistas que beneficiavam-se dessa lei para ganhar dinheiro fácil. Só não enxerga isso quem tem um altíssimo grau de cegueira voluntária. Algumas pessoas dizem que não existe comunismo no Brasil, que isso é apenas falácia. Mas vocês podem observar que as pessoas que falam isso são justamente os esquerdistas, que não cansam de enganar o povo através das suas mentiras. E muitos desavisados deixam-se enganar facilmente, inclusive pessoas com ensino universitário. O comunismo, infelizmente, é uma realidade aqui no Brasil, e já tem uma base bastante forte. Desde vereadores até ministros, que, ao longo do tempo, foram infiltrando-se nos diversos setores da política em nosso país. Só falta para eles eleger um presidente. Nesse ano de 2022, nós vamos tirar a prova se o povo brasileiro quer a ditadura comunista ou a liberdade democrática. Quando dás poder a homens e mulheres sem compromisso com Deus, o resultado é sempre a corrupção. A corrupção no Brasil tornou-se uma epidemia que, a cada dia, contamina os meus pobres filhos. Nossa Senhora falou sobre o aumento da corrupção no Brasil, em 2013, quando nosso país era governado pela Dilma Rousseff. Chegará o dia em que 3 poderes serão dominados. Rezai pelo Brasil. Deus quer salvar-vos. Vemos atualmente que os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, estão numa briga constante. Todos deveriam trabalhar em conjunto, para o bem do povo. Mas, na realidade, não é isso que acontece. A capital do Brasil viverá momentos de angústia
e sangue correrá pela famosa praça. A mãe de Jesus não brincaria com algo tão sério. Portanto, é bom ficarmos atentos, porque isso, com certeza acontecerá. Quando? Não sabemos, mas os motivos para que isso aconteça se acumulam dia após dia. A vossa nação beberá o cálice amargo da dor. Uma grande revolta se espalhará pelo Brasil, e a morte estará presente em muitas praças e ruas. Sofro por aquilo que vem para vós. Eu sou a vossa mãe. Escutai o que vos digo. Não vim do céu por brincadeira. Tudo aquilo que aqui vos anunciei vai realizar-se. A capital do Brasil será vítima do seu próprio povo. Haverá grande destruição.